Filipenses 1, versículo 27. Diz assim a palavra do Senhor, igreja. A unidade cristã, a unidade da igreja, né? Na luta. Todos nós temos luta, não é verdade? Todos nós temos luta. Uns é mais louco, outros é mais ódio. Mas, para vencermos, temos que estar o quê? Unidos, né? Unidos. Na mesma fé, na mesma concordância, em oração. Porque se nós não estivermos unidos, como vamos vencer, não é verdade? As lutas, as dificuldades. Então, o apóstolo Paulo, ele ensina a igreja de Filipos a se unir. A se unir para poder vencer a luta. Aí ele diz assim, ó: vivei acima de quê? De tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Vivei acima de quê? De tudo. Que tudo é isso que ele está se referindo? As lutas, as dificuldades, as barreiras, os obstáculos. Os apóstolos, Simão, Pedro, mas Zebedeu e seus filhos, Tiago, João, pescaram a noite toda, lutaram, né? Pescando, lutando, pescando, corpo físico ali, mas não pegaram nenhum peixe. Passaram a madrugada ali lutando, jogando rede. É luta, né? Jogando a rede, puxando, é luta, é lutando, para ver se conseguia pegar peixe. E não conseguiram pegar peixe para pagar os impostos a Roma. Mas quem chegou lá? Cristo, o Senhor Jesus. A solução, né? A solução. E o que o Senhor Jesus fez? Chamou ele para se unir com quem? Com ele. O Senhor Jesus chamou eles para se unir com ele. Empurra o barco ao mar. Vamos voltar lá. E Simão Pedro disse: sob a sua palavra iremos. Então, união, né? Ele se uniu com quem? Com aquele que tem a solução. Não é verdade? Então, para nós hoje, não é diferente. Para nós fazer algo, para que venha dar certo, nós planeja algo, né? Mas para dar certo, nós temos que se unir com quem? Com Deus. É verdade? Para que venha dar certo. O nosso coração deseja algo a comprar, a fazer. Mas se Deus não nos der condições, como é que vamos comprar, né? Se Deus nos der condições para fazer algo, né? Que nem essa sua viagem. Planejou, não foi? Planejou. Aí foi Deus, não foi? Né? Entregou na mão de Deus, né? Foi a bênção de Deus. Planejou, entregou na mão de Deus, né? E ficou em paz. Falou que não vão pagar nada. Então, não foi Deus? Com certeza. Foi Deus, não é verdade? Porque você se uniu com quem? Com Deus. Nesse final de ano, outra pessoa pagar uma passagem não é difícil. Então, de avião não consegue, não. Então, ele diz aqui, ó, vivei. Então, nós temos que viver para quem? Para Deus. Viver unido com quem? Com Deus. Em oração, conversando com Ele, entregando na mão dEle. Porque a igreja de Filipe estava em luta. E o apóstolo Paulo disse, ó, vocês querem vencer? Só tem uma coisa, só tem um jeito para vocês vencer. Se una e viva de modo que? Digno do Evangelho de Cristo. Ou seja, obedeça a palavra de Deus. O Evangelho é a palavra de Deus. Não tem outra maneira de nós vencermos, né? Se não for Deus, não é verdade? Não tem outra maneira.
tem outra maneira. Não é na força do braço que vamos conseguir algo, que vamos vencer. Não. É na força de quem? De Deus, né? É com a força de Deus. Se nós buscar fortalecer em Deus, nós vamos vencer as barreiras, as lutas. E foi assim que eles venceu, né? E as bênçãos, para você ver que as bênçãos de Deus, ela não é somente para você só. É para aqueles que estão à sua volta também, né? Quando Simão Pedro, mais os filhos de Zebedeu e ele encheu os 2 barcos de peixe, o povo de Cafarnaum recebeu também o quê? A bênção de Deus. Tá vendo? Por causa da obediência deles. Obedeceu ao Senhor Jesus, voltou ao mar e pegou meio mundo de peixe. E todos pagaram os impostos, todos. E levaram o peixinho para comer em casa. Tá vendo que bem assim somos nós hoje. Bem assim somos nós hoje. Se nós obedecer a palavra de Deus, se nós obedecer e viver acima da luta, acima do problema, acima da dificuldade, confiando em Deus, crendo nele, buscando se unir com ele, nós vencemos as barreiras, vencemos a luta. Nós, unidos, orando um pelo outro, segurando na mão um do outro, vencemos a barreira, a dificuldade. Porque quem está conosco, ali junto conosco, é quem? É Deus, unido conosco. Amém? Amém. Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo vê-los, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros. Está vendo? O apóstolo Paulo diz: vocês vivam não somente na minha ausência, mas também na minha presença. Mas viva unido, viva em união, viva, porque vocês vão ver o agir de Deus na vida de vocês. E hoje nós vemos o agir de Deus, não é? Hoje nós vemos o agir de Deus, porque nós confiamos nele, nós cremos nele, e nós buscamos a obedecer, né? A vigiar, a orar, a fazer um sacrifício vivo e agradável a quem? A Ele. Que isso é muito importante, né? E Deus se agrada disso. Ele diz mais, que estáis firmes em um só o quê? Espírito. Esse espírito aqui, igreja, é com E minúsculo. Nós temos que estar unidos em só o quê? Espírito. Amém? Espírito. Com uma só alma, lutando o quê? Juntos. Pela ou seja, pela fé em Deus. Amém? Então, nós, unidos em oração, botando fé em quem? Em Deus, né? Vencemos. Vencemos o mal que a gente não vê, mas Ele vê, que planeja algo lá na frente e nós não sabemos, né? Nós não sabemos. Nós não sabemos, mas Ele sabe. Então, por que é que Ele permite que nós se unimos? Como hoje, dia de hoje. Eu não ia fazer o culto hoje. Mas no trabalho, Deus falou, faça o culto. Porque Deus queria dar a bênção da viagem dela. Entendeu? Eu não queria. Ali subindo, focado ali no trabalho ali, levando massa para os pedreiros ali. Aí eu senti no meu coração, faça o culto hoje. E hoje estamos aqui. Você veio, né? Essa semana ele falou, chama ela. Eu vou Então, abençoar tudo é preparação de Deus, é permissão de Deus, entendeu?
Porque ele sabe lá na frente o que algo vai acontecer, né? Então ele já prepara o que? O livramento, a proteção, entendeu? É assim que Deus faz. É assim que Deus trabalha. Ele usa um, usa outro para chamar e se unir num só espírito, numa só fé nele, né? Louvando, agradecendo, louvando, ouvindo, recebendo o que? A sua palavra. E essa palavra aqui, ele que deu. Ele que deu lá no trabalho. Vem na minha mente, Filipenses 1:27. Para viver em união. Deus se agrada disso. Quando a família vive em união, né? Quando todos, a igreja vive em união. Porque é assim que nós venceremos as dificuldades. Amém, igreja? Ele diz, e que em nada estáis o quê? Intimidados pelos adversários. E que em nada estáis intimidados. Ou seja, preocupado, né? E que em nada esteja o quê? Preocupado. Está entendendo? Preocupado. Então, Deus preparou essa viagem. Você vai nessa viagem com as outras pessoas, vai em paz. Sem se preocupar, porque Ele já enviou o anjo a caminho, né? É Ele que vai guiar vocês até o destino final. Está entendendo? Então, Ele está dizendo, e que nada estáis o quê? Intimidados. Ou seja, não fique preocupado com nada, porque Ele já preparou o quê? Já preparou tudo. Ele já preparou tudo, entendeu? Desde o dia que eu falo que vou, tudo está dando certo. Então, glória a Deus, né? Pois o que é para eles, prova evidente de perdição, é para vós outros de o quê? Salvação. E isto da parte de quem? De Deus. Está vendo? Tudo foi feito da parte de quem? De Deus. Tudo foi feito pela parte dele, né? E algo no mundo espiritual tentaram impedir, né? Tentaram fazer algo, mas Ele já enviou quem? O anjo para impedir esse adversário, né? De prejudicar, entendeu? De fazer você ficar inquieto, amedrontado, impaciente. Tá vendo como Deus é maravilhoso conosco, né? Ele prepara tudo. Ele sabe todas as coisas. Para aqueles que tentaram algo, é perdição e nada. Bate no rocha, caiu. Mas para nós, livramento é salvação. É isso. Por quê? Porque nós fizemos uma coisa, se unimos em oração. Para você ver, eu estava jejuando só final de semana, né? Sábado e domingo. E ele me fez jejuar da 1 da tarde até meia-noite. Porque eu não sei, mas que ele mandou fazer. Né? Então ele já preparou o quê? Tudo, né? Para nós. Ele já preparou tudo para nós. Porque a nossa luta, ela não é carnal, e sim espiritual. Nós não vê nada, mas Ele vê tudo. Entendeu? O que nós vê é físico. A luta dos anjos pelas nossas vidas é grande, né? O que nós vê é físico. Físico, quando algo acontece, nós vê fisicamente. Mas a trimanha, a outrimanha,
Ali que faz no mundo espiritual, nós não vê. Mas os anjos vê, ele vê. Ele guerreia. Então ele já nos alerta, para se preparar. Para se preparar. Para vencer. E como nós vence? Unido com Deus. Agradecendo a Deus, louvando a Deus, obedecendo a Deus. É assim que nós vence. A luta é espiritual. Amém? Porque vos foi concedida a graça de padecer por quem? Por Cristo. E não somente de credes nele. Está vendo? Porque foi concedida a graça. Quem concedeu a graça para nós? Deus. Por meio de quem? Do seu Filho. E não somente de credes. Está vendo? Então, a fé, a confiança, a esperança, tudo isso nós temos que depositar em quem? No Filho de Deus. No Filho de Deus. A fé, a esperança, a confiança, não somente crer, mas tudo isso. E o amor. Nós temos que manter o amor no Filho de Deus. Porque Deus, Ele nos deu o quê? A graça. Por meio dele. Está vendo, igreja? Pois tende o mesmo combate. O que é combate? É lutar. O apóstolo Paulo diz: pois vocês têm que quê? Que combater. Pois tendes o mesmo combate que viste em mim. Ele dá exemplo. O apóstolo Paulo, ele dá exemplo dele, que ele lutando no mundo espiritual. E ainda agora ouvis que é o meu. Para você ver, né? Como Deus, ele é maravilhoso. Ele ensina para a gente estar sempre em combate. O que é combate? Eu vou lutar? Não. É obedecer. É vigiar. É orar. É às vezes você abrir um jejum com sabedoria, com entendimento. Porque nós não podemos abrir um jejum assim só por fazer, né? Não, tem que ter sabedoria, discernimento. Senão faz um jejum de tolo. Então fazer um jejum ali que você tenha como cumprir, né? Que você faz para ele. Ele